Fala fiel, bem-vindos a mais um vídeo do canal Timão na Teoria e hoje nós vamos falar sobre esse jogo que acaba de se encerrar entre Corinthians e Boca Juniors pelas oitavas de final da Copa Libertadores da América 0-0, Infelizmente, era muito importante que o Corinthians saísse desse jogo de hoje com uma vantagem para levar lá para a Argentina, cadenciar, administrar o jogo que é sempre muito difícil lá em La Bombonera. Mas infelizmente isso não aconteceu e esse resultado de 0-0 expressa muito bem o que foi o jogo dentro de campo. Antes de analisar esse jogo, eu quero pedir aí por gentileza para você se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo, ativar os sininhos aí para receber as notificações e compartilhar nosso conteúdo com corintianos e corintianas que você conheça, certo? Pessoal, gostaria de começar dizendo que nós não deixamos de ganhar esse jogo por causa do Boca Juniors. Nós deixamos de ganhar esse jogo em razão das nossas imensas dificuldades, do grande número de lesões que o Corinthians, infelizmente, tem enfrentado, né? O time entrou aí desfigurado, remendado, cheio de improvisos e isso já nos impôs uma dificuldade desde o primeiro minuto de jogo. Corinthians que tem se habituado a jogar ali com uma linha defensiva de 4, hoje precisou fazer uma linha defensiva de 3 jogadores, né? O Fagner foi jogar na zaga, o Mantuan ficou na ala direita. Como primeiro volante, aí foi um problema grave o jogo todo, jogou o Rony, né? As nossas 3 opções para esse setor que é muito importante, né, de primeiro volante, estava o Duqueiroz lesionado, Maicon lesionado e o Cantígio suspenso. E eles fizeram muita falta porque o Rony ficou no lugar deles. É um dos jogadores que tem mais dificuldades técnicas no nosso elenco, um jogador realmente muito fraco, muito abaixo de todos os outros jogadores e que é valente e joga, né, com essa valentia, com essa disposição, mas realmente tem dificuldade. Ficou meio perdido na marcação, e aí para a criação de jogadas, e aí que não saía nada mesmo, né? Então foi um jogador que ficou ali meio sem função, correndo de um lado para o outro. E isso trouxe um prejuízo muito grande, né? Porque é geralmente o primeiro volante que auxilia muito na saída de bola, que faz a ligação entre a defesa e o meio de campo, e é o cara que dá aquela pegada no meio de campo para recuperar a bola do ataque adversário e já iniciar as nossas jogadas ofensivas, né? Então, ficou muito difícil para a gente ter que jogar com o Rony, que é um jogador que pode crescer, mas ainda está muito abaixo dos outros que a gente tem no nosso elenco, né? Então foi um time desfigurado e a gente deixou de ganhar do Boca em razão das nossas dificuldades. Digo isso porque o Boca foi inofensivo durante todo o jogo. O Boca optou apenas por fazer cera, né? Então essa era a tática do Boca, cair, ficar estendido no chão o tempo que fosse necessário. O técnico do Boca, inclusive, pedia aos jogadores, para ficar ali sentadinho em cada falta que eles sofriam. Então o Boca teve que apelar a isso porque futebol não apresentou. O Boca é um time bastante fraco, é um time que tem uma defesa que é até bem postada, assim, eles ficam ali na zaga e tal, um time que joga de forma mais reativa, retrancada e tudo mais, mas é um time que cria muito pouco, é um time inofensivo. Tanto é que, quando o juiz apitou ali o final da partida, eles comemoraram como se tivessem ganhado um título. E o Boca veio para isso, o Boca veio para amarrar o jogo. Mas ficou muito nítido que se o Corinthians tivesse com um elenco ali mais completo, com um time com mais opções, dificilmente nós sairíamos aí sem uma boa vitória contra o Boca, né? Mas, infelizmente, a gente não pode viver de si, né? O jogo aconteceu e nós não conseguimos fazer o gol dentro de casa. E aí, pessoal, é o seguinte, nós temos que torcer para que os jogadores lesionados retornem, né? Porque a gente já tinha muitos. E na partida, acho que vocês puderam acompanhar, o Fagner se lesionou e o William, no finalzinho do jogo, caiu em cima do braço e parece também ter sofrido uma lesão no ombro. Então a gente já tinha uma lista grande no departamento médico e 2 dos nossos principais jogadores agora também se machucaram e aí a nossa situação fica ainda mais difícil, não só na Libertadores, né? Mas no andamento da temporada. A gente está com essa expectativa de
que alguns jogadores voltem, né? Gil, Renato Augusto, Duqueiroz, e infelizmente o que a gente está tendo é cada vez mais perdas de jogadores em razão aí desse calendário maluco que é o calendário do futebol brasileiro, e principalmente esses times que estão em várias frentes, como é o caso do Corinthians, jogando 3 campeonatos, aí fica muito difícil e, enfim, a gente acaba ficando com um time bastante frágil, né? E essa é a expectativa, que daqui a uma semana, o próximo jogo é terça-feira que vem, lá em La Bombonera, a gente tenha o retorno de alguns jogadores, né? Agora, pessoal, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu acho que a chave da nossa classificação vai estar aí. O jogo da Argentina na semana que vem tem que ser jogado com o coração. Tem que ter muito amor envolvido, muita raça, muita vontade de ganhar, porque nós dificilmente teremos o retorno de todos os jogadores que a gente precisa para chegar lá e se impor contra o Boca. Ali na Bombonera é uma atmosfera muito difícil, né? Muita pressão da torcida, muita pressão dos jogadores, né? Que assumem uma outra postura, muito mais agressivos, violentos, provocadores. Então é uma atmosfera de guerra. E aí, meus amigos e minhas amigas, a gente vai ter que jogar lá com o coração mesmo. Com o coração, a gente vai ter que ir taticamente organizado, a gente vai ter que estar tecnicamente num bom dia, mas a gente vai precisar, acima de tudo, de muito coração, de muita coragem, colocar a faca nos dentes e ir para ganhar, para se classificar. Esse tem que ser o sentimento. Se a gente não conseguir se impor tecnicamente, taticamente, a gente tem que se impor pela coragem, pela valentia, pela força de vontade, porque infelizmente o nosso time, com todos esses desfalques, com todas essas dificuldades, vai precisar mais do que, né, simplesmente futebol, do que o drible, do que a organização, vai precisar lá, ó, de raça mesmo, de entrega, de comprometimento, e eu acho que esses são os fatores mais importantes para a próxima partida. É claro, tem que manter a calma. Hoje, o João Vitor, por exemplo, já saiu empurrando os jogadores do Boca e quase, né, se envolve ali numa expulsão. Mano, a gente precisa ter muita calma. A gente precisa jogar com raça, com força, com agressividade, mas sem extrapolar o limite. É comandar numa corda bamba. Se a gente vacila, se a gente se precipita, a gente cai. Então é no limite, tem que andar no limite, tem que ter força, tem que ter coração, tem que jogar na raça, mas não pode passar de um determinado limite que, enfim, que possa colocar a gente aí numa situação de risco de expulsão e a gente perder um jogador lá e vai ser fatal. Vai ser fatal. Então agora é isso, minha galera. É entrega mesmo, é coração. E a gente vai precisar ir pra cima do Boca com aquela coisa do DNA corintiano. Tem gente que diz que o DNA corintiano é a retranca. Não poderia estar mais enganado o que diz essa besteira. A alma corintiana, o DNA corintiano é a raça. É a raça, é deixar a vida dentro de campo. E é essa mentalidade que os jogadores vão precisar ter lá dentro da Bombonera. E ir consciente de que o Boca é um time inferior ao nosso. Inferior. O Boca, por mais que se sinta mais à vontade dentro de seu estádio, não vai aprender a jogar mais do que os nossos jogadores, do que o nosso time daqui para lá. Então o Boca é um time limitado, é um time inferior ao nosso e a gente precisa entrar dentro de campo semana que vem com essa consciência de que é possível e de que a gente precisa se impor tecnicamente, fisicamente, de todas as formas possíveis nessa verdadeira guerra que vai ser na Bombonera. Gente, jogo lá na Argentina, decisivo, de Libertadores, a gente não pode ter dúvida, vai ser uma guerra. E a guerra a gente luta com inteligência, com tática e também com força, força bruta. Mas a gente tem que ter muito cuidado para não passar do limite. Certo, pessoal? Então eu acho que esse é o sentimento para o próximo jogo, apesar de ter sido um resultado que nós não gostaríamos, nada está perdido ainda, viu? Não está perdido. Vamos manter aí o otimismo e apesar de todas as dificuldades, a gente pode se classificar porque o Corinthians é isso, meu. O Corinthians é superar dificuldades e quem é corintiano sabe. A gente, ó, ressurge quando ninguém mais espera. Então, nós estamos aí com esse 0-0.
Um empate lá na Argentina leva a disputa para os pênaltis. E o que a gente pode fazer agora, minha gente, ó, é esperar que a gente chegue lá e parta para uma vitória. Porque aí, se for para os pênaltis, né, fica aquela coisa mais imprevisível, né? A gente precisa ir para a Bombonera para ganhar. E não é impossível, cara. Vamos lá para dentro, calar aquela galera. Inclusive teve caso de racismo hoje mais uma vez. Então a gente precisa chegar lá com o nosso time e calar a boca desses caras, certo? Então, pessoal, até o próximo vídeo. Por favor, se inscreva, curta, compartilhe para ajudar nosso trabalho aqui, certo? Valeu, fiel. É nóis. Vai, Corinthians.